Boa tarde. Estamos chegando aqui agora para a live com Ranieri Pimenta. Vamos aguardar que todos entrem, que Ranieri também entre. Boa tarde, Kate. Boa tarde, Fânia. Aguardando agora só a Ranieri entrar. Ó, Ranieri chegou. Vamos. Julie. Boa tarde, Kate. Boa tarde, Ranieri. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo e você, tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui, espera só mais um pouquinho para o pessoal entrar. Eu tive um atrasozinho aqui na entrada porque deu um erro na minha conexão, mas já corrigi. Tá, deixa eu só, vai ficar pausado aqui que eu vou só conectar o Bluetooth, que ele não conectou direitinho. Você tá me ouvindo ou não? Desculpa, Ranieri, eu estava arrumando o fone. Você pode repetir? Tô perguntando se você, eu vou só conectar o Bluetooth que não tava conectado. Ok, Só um ok, momentinho. ok. Eu estou lhe ouvindo bem. Quem está? Pronto. Luiz Neto, então, o pessoal está entrando aí, está chegando aos poucos, né? Vamos ver se chega mais gente para a gente começar. Maravilha. São 4:02. Esperar só mais um pouco para dar uma afinada aqui. Tô vendo aí Ana meu pai, Nília. tô Diga. vendo aí meu pai tá na live aí já, velho, tá Tá assistindo aí. entrando aí? Que bom. O meu filho também faz e toda vida que eu entro, ele diz: a minha mãe, a minha mãe. Então, agora é a sua vez, teu pai, seu pai. Seu Manel Pimenta, tô vendo aí. Que bom. Seja bem-vindo, seu Manel, Cláudia, Ana Nília, Luiz Neto, Nani Ribeiro, seu Manuel, né? Nani Ribeiro, Lúcia Pimenta, deve ser alguém, alguma parente Lúcia sua. Sua Pimenta é mãe. minha mãe. Lúcia Olha aí, Pimenta é tá minha mãe. vendo? Seu fã-clube. Eu já trouxe duas pessoas, na verdade três. Tem uma amiga Pronto. minha, Rosane, que está aí também assistindo aí já. Mandou um abracinho. Julierne, Kate, nossa presidente também, já está aqui. Abraço, Kate. Fânia. Vamos lá, Daniela. Eu vou apresentando aos pouquinhos, o pessoal vai chegando, né? Para quem não conhece ainda, a gente está aqui hoje com o Ranieri Pimenta. Ele é mestre em gestão da informação e especialista em mestre em gestão da informação e especialista em gestão do conhecimento. E atualmente é diretor regional do Senac RM. Hoje a gente vai conversar sobre os desafios da administração no mundo pós-Covid. Ranieri, agora para dar uma introduzida, enquanto o pessoal vai chegando, fala um pouquinho sobre a sua experiência profissional na área da administração. Muito bem, satisfação estar com todos aqui. A área de administração é uma área que desde pequeno, né, como diz, eu fui um abençoado, Marília. Eu disse que quando eu crescer eu queria ser administrador. Que E eu, bom. e eu sou, né? Então, eu sou um abençoado, consegui ser aquilo que eu queria. E trabalhei aí eu me formei em 2003, né? Tem aí alguns anos na área de administração já, alguns das pessoas que estão no CRA aí, professor Ione, né, que está sempre por aí também, foi Daqui a pouco ela está professora. chegando aí. Já vi que ela comentou lá, foi minha professora na É. graduação também, faz parte aí do que eu costumo chamar do meu caminho feliz, né? Trabalhei em algumas instituições, entre elas o Centro de Tecnologias do Gás, hoje que é do Sistema Senai, à época também fazia parte da Petrobras, né? Comecei como estagiário lá, terminei como assessor técnico de planejamento, trabalhando muito com planejamento estratégico, né? Que é um item que está muito em voga hoje, a gente pode falar sobre isso também, né? O que é que tem de impacto no planejamento estratégico com esse Verdade. mundo contemporâneo aí. Depois fui trabalhar na Universidade Potiguar, fui professor por quase 15 anos, né, das áreas de administração, coordenador do curso de administração, diretor da Escola de Gestão e Negócios, aí, que contempla tanto os cursos da área de gestão como os contábeis, marketing, recursos humanos, todos os cursos correlatos, aí os tecnólogos, né, que também estão ligados ao CRA.
A escola de gastronomia também estava sob minha tutela, depois a escola de comunicação também, a escola de educação também. Na verdade, só não estava o direito, saúde e engenharias, né? O resto da universidade estava sob a tutela da gente, né? Administrando uma empresa educacional, que é um grande Ó, Ione desafio chegou também. aí. E Ione onde chegou chegou aí. aí, né? Abração, professor Ione, satisfação. Então, trabalhei aí nessa escola que tomava bastante da área da Universidade Potiguar, uma equipe aí de quase 200, quase 300 professores, né? Um pouco mais de 200, quase 300 professores. Depois recebi um desafio novo, fui para Laureate, né, que também faz parte, pertencente ao grupo da Universidade de UNP Portugal. hoje, e fui tocar essas áreas no Norte e Nordeste. Então, rodei aí, estava sob a minha tutela 10 maiores instituições de ensino superior do Brasil, 3 delas estavam conosco, né, na gestão delas, na administração delas. Então, fui uma pessoa muito abençoada nessa área. E nesse momento aí tive a oportunidade de ter algumas experiências fora, né? Algumas experiências, trabalhar numa instituição internacional é algo muito relevante, né? Lá no CTGAS, por exemplo, eu tive a oportunidade de, quando estava lá, de começar a fazer um curso de inglês. A gente fez alguns trabalhos fora do Brasil, no Canadá, com o pessoal, principalmente na área de inteligência empresarial. Foi onde a gente trabalhou bastante esses temas voltados à administração, né? Construindo algumas coisas e tropicalizando as coisas para trazer aqui para o Brasil. A sua voz saiu, eu acho que desligou alguma coisa aí. O áudio ficou ruim. Deve ter desplugado alguma coisa aí. Alô? Oi? Ranieri? Não está saindo o áudio, pelo menos para mim não. Não sei se todo mundo está ouvindo. Vocês poderiam... agora voltou. Agora voltou. Agora voltou. Eu estava sem ouvir você aqui. Deixa eu colocar meu plano B. Às vezes a tecnologia nos faz esse tipo de... nos prega essas peças, né? Mas... Agora mesmo, quando eu fui entrar, eu também tive que mudar o aparelho celular porque não estava pegando. Mas como um bom administrador tem que ter plano B, né? Estava aqui bem pertinho o plano B, Exatamente. Já esperando que podia acontecer. Exatamente. Que bom que deu certo. Então, estava falando que aí tive a oportunidade de fazer um curso de idioma lá no Senac, né? Isso me abriu muitas portas mesmo. Sou muito grato ao CTGAS que me permitiu fazer esses cursos, né? Pagava metade dos meus cursos. Eu, quando comecei, tem uma história curiosa, Marília, que eu acho que bacana para quem está administrador novo na carreira aí. O meu sonho, assim, eu tinha um sonho muito grande, eu era estagiário, ganhava R$250, e eu tinha um sonho de ganhar 10 vezes mais que isso. Poxa, eu acho que se eu for administrador e eu conseguir 10 vezes mais do que isso, eu vou ser muito feliz, né? Eu acho que eu vou conseguir dar uma boa condição para minha família e tal. Isso por volta do anos 2001, 2002, 2003. E eu acho que eu consegui esse meu objetivo já, né? Passei um pouquinho dele também. E eu computo muito isso, tanto a profissão que eu escolhi, com tanto amor, com tanta paixão, mas também com a possibilidade de falar outros idiomas. Isso me abriu muitas portas. Isso é muito importante. Eu às vezes até dizia, a Rosane, que está aí no chat, aí, sabe, foi minha companheira de trabalho, eu dizia às vezes para ela assim, não me sinto tão competente assim. Ela fazia deixa de besteira, né? Eu acho que você talvez não esteja, digamos que, pecando pela humildade, né? Mas eu tenho certeza que idiomas e as pessoas com quem eu me juntei, as pessoas com quem eu me complementei, porque eu acho que isso também é uma coisa muito importante para os administradores. A gente não é 100% em tudo, então a gente tem que reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas e se juntar de pessoas melhor do que a gente em áreas que a gente não tem tanto conhecimento, né? Então, aí, depois disso tudo, né, para contar a história final, da minha trajetória até agora, do meu caminho feliz. Aí tive a grata oportunidade de hoje estar como diretor do Senac Rio Grande do Norte, né? Hoje sou diretor-geral do Senac Rio Grande do Norte aqui no Rio Grande do Norte, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Era o administrador que eu queria ser quando cresci, né? Tocar uma empresa, e mais uma empresa que eu tenho um carinho muito grande, que me ajudou a abrir muitas portas quando eu ainda era aluno, alguns anos atrás, né? Pelo menos aí uns 15, 20 anos atrás, Marília. Então, acho que é um pouquinho da minha carreira aí de administrador.
Graças a Deus, uma carreira bem dinâmica, bem movimentada, né? Com várias É, experiências em várias áreas. Interessante. bem animado Aniele, o negócio. bem animado. É bom porque já dá para ter um panorama bem amplo. A gente está aqui em meio a essa pandemia, há mais de 2 meses, o mundo todo revirado, né? Então, os conceitos profissionais tiveram que ser revistos, né? E muitos desafios novos surgiram. Então, em sua opinião, quais são esses maiores desafios nesse mundo pós-Covid, de acordo com o nosso tema? Vamos começar já pensando nos desafios. Muito bem, acho que todo mundo foi pego praticamente de surpresa, né? Nós, administradores, até mais ou menos por volta da primeira quinzena de março, estávamos acostumados a girar o PDCA, né? Fazer o planejamento, execução, controle, ação corretiva e pensando no curto, médio e longo prazo, e de repente o norte sumiu, né? O norte Mudou sumiu. tudo. Ele está aí em algum canto, né? Ele está em algum lugar, mas o norte sumiu, né? O longo prazo passou a ser uma semana. Então, acho que talvez esse foi um dos principais desafios para os administradores, foi reaprender a lidar com seus conceitos, né? Eu venho falando nos últimos 2 anos, principalmente, mais especificamente, eu venho falando muito sobre o futuro do trabalho e futuro da educação. E uma das principais competências, né, a revista Você S.A., ela fez uma pesquisa sobre pesquisas que tratam de competências profissionais, né? Fez juntou para verificar o que era mais buscado. Tem cinco competências que são entre as mais buscadas, entre aquelas eram mais buscadas, e uma delas responde muito ao desafio do hoje, é a adaptabilidade. A gente precisou de ter um trabalho muito forte para conseguir se adaptar. Se adaptar significa mudar, mudar para muitas pessoas significa dor, significa aperreio, como dizemos nós nordestinos aqui, né? Então, acredito que um dos principais desafios foi justamente esse, a questão da adaptabilidade, de trabalhar com digital, né? Eu costumava dizer, na outra organização que eu trabalhava, que eu tinha vergonha de dizer que eu trabalhava por home office, né? Trabalhava no Norte-Nordeste, então eu tinha muita reunião por home office, muita reunião por Skype, então às vezes eu ficava, como estou hoje há praticamente aí 70 dias dentro de casa, né? E eu tinha vergonha de dizer que trabalhava com home office, porque home office era tido como uma coisa assim de preguiçoso, né? O cara, pô, tá em casa, vida boa. Né? Quem tá de home Passa, office hoje, quem tá de home office hoje sabe que não é isso. Não é isso, né? Às vezes é até o contrário, né? Porque você não consegue, por mais que você se planeje para sentar naquela hora para trabalhar, mas você está ligado em 1000 coisas ao mesmo tempo nos horários que se você estivesse trabalhando no expediente, talvez estivesse mais desligado em casa, né? Pois é, você tem o tempo entre as reuniões, agora não tem tempo entre as reuniões. Uma começa de 9 às 10, outra vai de 10 às 11. E você não tem que dizer que é porque você estava se deslocando de um lugar para o outro, né? Então, nós tivemos que rever os nossos paradigmas. E aí, muito significativamente, qualquer administrador, qualquer profissional hoje em dia que queira ter algum mínimo de sucesso, ele precisa entender que a gente precisa se desafiar a se modificar, tá? Eu sempre fui um apaixonado por mudança, eu me divirto com mudança, eu acho muito bacana, porque mudança significa construção, né? E eu sempre tive muita oportunidade de trabalhar nessas construções, então acho que um dos principais desafios é esse, é a adaptabilidade. Eu falaria também que uma das outras características também que é muito relevante é o pensamento digital. E quando eu estou falando de pensamento digital, não estou falando necessariamente daquelas pessoas que sabem usar a tecnologia, não. São daquelas pessoas que conseguem usar o que a gente chama de... Vou usar uma expressão em inglês, mas é o Waze Mindset. Né? É o pensamento do Waze. Né? Você imagina que você vai lá no carro, você coloca o seu veículo para ir de um local para outro, você liga o Waze e ele vai levando você. Se tiver algum engarrafamento, o que é que ele diz? Recalculando rota. Recalculando rota, né? E esse recálculo da rota é algo que é muito rápido, né? Ele já lhe traz boas características muito rapidamente, então a gente tem que ter muito isso hoje, né? Esse Waze Mindset também. Então, o pensamento digital tem a ver com isso, né? Tem a ver com estar com a mente aberta para o novo, né? Com a mente aberta para construir aquilo que a gente vai precisar construir hoje. Aqui tem um comentário de Ana Janara.
Se os desafios são enormes para o administrador em atuação, imagine para o recém-formado. Ela está pedindo uma dica porque ela acabou de se formar em administração. Vamos lá. Olha, eu acho que na Jara, né? Ana Janara. Porque às Ana, vezes Ana o Jana deve ser nome alguma não dá coisa. para tudo. Bem, mas olha só, para os administradores, eu acho que para quem está recém-formado, eu acho que vocês têm um grande papel em branco, né? Assim como todos nós, eu acho que talvez vocês tenham uma grande vantagem. Talvez vocês não tenham desenvolvido alguns vícios, vão ter a desvantagem de não ter tido algumas experiências, mas tem uma grande vantagem de construir algo com base em um papel em branco, muito novo. Então, acho que você estar revisando aquilo que você aprendeu. Tem uma pesquisa, se eu não me engano, é do Gartner Group, que ele mostra que, mais ou menos, na medicina, a cada 45 anos, metade do conhecimento da medicina deixa de ser relevante. Deixa de ser relevante por quê? Porque algum sentido, né, alguma técnica não foi Está falhando o seu áudio novamente. Alguma coisa falhou. aí está desconectada? Acho que agora falha aí para ver. Estão ouvindo? Nieri? Agora sim, Então, agora bem, sim. beleza. Agora sim. Então, vou segurar aqui ele na mão, aqui fica mais fácil. Então, estava falando sobre os desafios para o administrador recém-formado, né? Falei Recém-formado, isso. do papel em branco e falei também da validade dos conhecimentos na medicina que está na faixa de 45 anos, por conta do avanço tecnológico. Na medicina, na psicologia, que é uma ciência próxima à administração, esse Saiu de novo, Ranieri. Acho que está com algum problema aí na sua conexão. Talvez um mau contato, não? No fone, no microfone. A gente não está lhe ouvindo. Estão me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Talvez seja um mau contato. Tá bom. Não, eu estou até sem o fone agora. Então, basicamente, a gente tem eu vou colocar ele aqui apoiado de novo. Então, agora estão lutando. Isso é adaptabilidade. A gente não está acostumado com isso ainda. A gente está se programando. Então, se reprogramando, no caso. Se reprogramando, né? Acho que aprender, desaprender e reaprender. Acho que essa é a pegada. Então, a gente tem aí na administração um aluno que vai fazer um curso de mais ou menos 4, 5 anos de duração, feito na sua grande maioria vou dizer que 50% do curso feito com base em artigo e 50% feito com base em livro. Se for livro, montado num projeto pedagógico feito antes de iniciar o curso, então tem pelo menos um ano, na melhor das hipóteses, de que aquele livro foi escrito, considerando a realidade de um ano atrás. Então, você termina um curso de administração com 4 anos de duração, você já tem conteúdos que foram feitos com base em 4 ou 5 anos, na melhor das hipóteses. Então, acho que a primeira dica é que você tem que repensar, sempre repensar. Conhecimento tem validade, a gente precisa estar repensando aquilo que a gente vai fazer. Então, para você que você vai chegar numa empresa, minha querida, e vai escutar alguém dizendo assim, eu estou aqui há 10 anos fazendo isso, e você agora está me dizendo que não é mais assim, né? Eu tenho certeza que alguém daqui já ouviu falar nisso, e muito provavelmente a resposta para essa pergunta está justamente na própria pergunta. Talvez por ser feito há 10 anos, que possa ser repensado, né? Porque nem o homem é o mesmo, nem o rio é o mesmo, né? A gente não se banha 2 vezes no mesmo rio. Então, repensar, estar com a mente aberta, adaptável, pensamento digital, acho que é por aí, sabe? Ok. Então, vamos ver aqui. O que você acha que esse momento trouxe de positivo e de negativo no campo da administração? Olha só, de negativo, acho que a gente tem principalmente aí essa crise, né? A crise nos fez passar por uma situação bem difícil, o número de desempregos é muito significativo, o número de pessoas que, por exemplo, que poderiam ser promovidas, ele diminui significativamente, né? Um cenário sem precedentes, é um cenário sem o conhecimento do futuro, como eu falei, escrevi até um artigo esses dias aí, há uma semana, 2 semanas atrás,
falando sobre isso. E o futuro, o norte sumiu, a gente precisa reconstruir esse novo norte, né? Então, a gente não estava acostumado a trabalhar com isso, né? Não estava acostumado a trabalhar com isso, então isso é uma coisa ruim. Foi como se um meteoro tivesse caído na cabeça da gente, ou seja, a gente ficou atordoado. Mas eu prefiro falar sobre coisas boas, eu prefiro falar sobre aquilo que a gente pode construir com isso, sabe? Acho que uma mudança sem volta é a transformação digital nas empresas, né? Dados do Gartner Group mostram que os funcionários mais conectados, eles chegam a ser 8 vezes mais propensos e mais produtivos, né? Propensos a ser mais produtivos do que os funcionários não conectados. Acho que é tempo para pensarmos em gestão de processos e gestão de projetos de uma forma mais eficiente. Uma das coisas que a gente fez, por exemplo, no Senac, o Senac Rio Grande do Norte não fazia ainda aulas online, tá? E no dia 18 de março a gente parou as atividades presenciais. 3 em cada 4 alunos do Senac estão na área de idiomas. Essa área não tinha aulas presenciais. Em aproximadamente 20 dias a gente voltou a ter aulas para um público de milhares de alunos. Mais de 4.000 alunos estão tendo aulas na modalidade online. Isso só foi possível porque a gente implementou uma metodologia da administração muito conhecida, que foi a gestão ágil de projetos, certo? A gente precisou de montar uma gestão ágil de projetos usando o Scrum, né, que é aquela metodologia de que a gente vai mudando as coisas à medida que a gente vai executando. Tem muito do learn by doing, a gente vai aprendendo enquanto faz. Então a gente teve que modificar, antecipar aquilo que a gente tinha previsto para o nosso planejamento, para que a gente pudesse voltar da aula online, para que a gente pudesse fazer com que as pessoas pudessem ter vida, né, para que elas pudessem continuar a vida, né, ajudar de alguma forma a vida continuar com alguma normalidade. Então, gestão de processos e projetos ágeis, usando metodologias. Tem uma metodologia de um professor potiguar, foi meu orientador no mestrado, uma metodologia muito bacana chamada Life Cycle Canvas, né, do professor Manuel Veras, espetacular, que trabalha com gestão de projetos de uma forma tanto da metodologia ágil como da metodologia não ágil, metodologia de longo prazo. Passamos a usar muito fortemente ferramentas como Planner e Trello para fazer o acompanhamento das equipes online de home office. Então, acho que tem uma oportunidade para as empresas entenderem como é que o digital pode entrar em gestão de processo. O aprendizado dos colaboradores, eu acho que ele passa a ser muito mediado por tecnologia, né? A gente falava em educação corporativa, falava em educação presencial, nós que somos latinos, nós que somos nordestinos, gerávamos inclusive uma certa preferência por locais ou modalidades de ensino onde a gente possa olhar, como a gente diz, olho no olho, abraçar, tocar, mas às vezes nem sempre é possível fazer isso. E isso é um outro paradigma que precisa ser desenvolvido. A gente precisou, por exemplo, lá no caso do Senac, de fazer um treinamento para mais de 100 professores para que eles pudessem dar aulas online. Não tinha condições de fazer presencialmente. Eles tanto fizeram isso, como estão fazendo isso. Então, acho que é uma outra oportunidade para esse momento, para os profissionais da área de gestão de pessoas em especial, trabalhar com aprendizagem mediada pela tecnologia, né? Ainda tenho mais 3 oportunidades que eu queria dar aqui. Eu fiz questão de listar oportunidades, porque acho que são várias nesse momento. Falei aí da transformação digital das empresas, falei da aprendizagem mediada pela tecnologia, gestão de processos e projetos. Acho que é momento, inclusive, de trabalhar muito com a geração de valor para o cliente. Você imagina, por exemplo, uma pessoa, quando você vai para um shopping, né? Você vai para um shopping buscando alguns valores, que não é somente a aquisição de um produto, concorda? Porque se fosse a aquisição dos produtos, você comprava de casa. Você vai pela comodidade, você vai pela interação, você vai pela diversos outros elementos. Então, aquelas lojas do shopping entregam um valor, que é um valor que hoje, infelizmente, não está podendo ser entregue por conta das medidas de restrição social. Então, as empresas elas acabam tendo que entregar novos valores, né? Então, vejo com o cliente outras possibilidades justamente da geração de valor para o cliente, né? A gente precisa criar propósito para o cliente comprar com a gente, buscar com a gente, e também propósito para os colaboradores, né? As pessoas não são movidas somente por dinheiro. Na verdade, o dinheiro ele acaba, a ausência dele desmotiva.
a presença dele dá uma motivação que ela é de curto prazo. Mas o propósito, ele move as pessoas muito mais do que o possível. Muito mais do que o possível. Então, acredito que geração de valor para o cliente e para o colaborador é uma outra oportunidade que a gente pode trabalhar. Desenvolvimento das chamadas soft skills, né? Que eu posso falar um pouquinho mais depois aí sobre as 5 principais soft skills, de que forma elas podem trabalhar. E eu acho que a meninada está toda aqui ao redor, aqui, acompanhando aqui, né? E eu acho que uma última dica de oportunidade que eu posso dar é uma coisa, eu costumo citar muito um autor chamado Yuval Harari, né? Que é o autor de Sapiens, autor de Homo Deus, autor de 21 lições para o século XXI. É um historiador que se considera um futurólogo. Ele disse: eu analiso o futuro e faço projeções com base naquilo que aconteceu. Aliás, analiso o passado e faço projeções com base em como a humanidade se comportou. E uma das provocações que ele faz é que momentos como esse de crise são momentos de aceleração de futuros. Ou seja, aquela ideia que você tinha na gaveta, que você achava que não era possível fazer ainda porque não estava pronto para isso, é hora de tirar da gaveta e avaliar, porque o paradigma mudou. Né? A gente está como os amantes da Fórmula 1, automobilismo, né? Quando há um acidente na pista, eles colocam na pista um carro de segurança, e esse carro de segurança ele vai rodando numa velocidade menor do que os carros rodariam, para que os carros continuem numa velocidade baixa, para que a pista possa ser consertada e depois os pilotos possam correr. Quando acontece um acidente, que o carro de segurança vai entrar, a primeira coisa que os pilotos fazem é entrar no box para trocar de pneu, para colocar outros pneus, para mudar a suspensão, qualquer coisa do tipo. Para quê? Porque a velocidade está baixa. Quando os carros voltam à pista e o carro de segurança sai, eles não perderam tempo fazendo mudança de estratégia. Então, é isso que está acontecendo hoje. A gente está rodando atrás do carro de segurança, então é hora de se capacitar, é hora de pensar em ideias novas, é hora de pensar e agir fora da caixa. Tá? É hora de aproveitar que os carros estão circulando em baixa velocidade para se preparar para correr muito, né? Para sair do outro lado mais fortalecido. Acho que essas são as principais oportunidades que eu identifico aí, que eu acho que podem ser úteis para todos. Bom, a Ione até comentou aqui que a Covid serviu como um acelerador de mudanças, né? E dentro dessa questão das mudanças também, a gente está com o Flávio Emílio aqui. E Flávio Emílio é o professor Flávio Emílio, que nos acompanhou numa live há umas 2 semanas atrás. Ele está perguntando quais são as principais mudanças que esse novo normal trará para o atendimento ao novo consumidor também. Professor Flávio, satisfação, viu? Muito bom estar com você aqui. Flávio Emílio é um parceiro aí de algum tempo. Vi, inclusive, que ele fez essa pergunta numa outra live que eu também estava. O professor Flávio é um especialista, né? Eu diria que ele perguntou sobre quais são as características do atendimento para o novo normal, né? Quais são as mudanças no atendimento que trará para o atendimento a um novo consumidor dentro desse novo normal? Primeiro que esse novo consumidor ainda é uma incógnita, né? A certeza que temos é que ele será diferente, até porque ele passa por esse processo de transformação. Mas é possível dizer tranquilamente que algumas coisas vão acontecer. É possível dizer que esse vai ser um consumidor que vai ser muito mais informado, né? Muito mais informado sobre preços, sobre formas de consumir. Vai ser um consumidor que vai ter muito menos preconceito com o virtual. Então, acredito que atender um consumidor com qualidade nesse pós-crise, no novo normal, professor Flávio, vai passar também por fazer uma mistura de atendimento presencial com virtual. Você que trabalha muito bem com gestão de pessoas e com marketing também, professor, é aquela mistura de marketing e serviços, né? De produto tangível, de bens mais serviços. Então, a gente vai precisar de acrescentar cada vez mais serviços a esse consumidor. Por ter uma interação online mais forte também, eu acho que os consumidores vão começar a esperar. Por exemplo, eu vou no supermercado hoje, certo? Em alguns supermercados em Natal eu vou uma vez por semana no supermercado, fazer as minhas compras. Tentei em alguns momentos aí fazer compras por alguns aplicativos. Em 2 vezes que eu tentei não tive muito sucesso, ou porque os produtos que eu queria não chegaram como eu desejava, ou porque
Alguns produtos que eu pedi para comprar simplesmente não vieram mesmo. E as empresas estão aprendendo, inclusive, a como fazer isso. Eu dizia muito, quando falava de uma disciplina de ambiente digital, alguns anos atrás, que eu espero que um supermercado, por exemplo, que quando eu chego lá, que eu compro todos os dias, coloco o meu CPF e que estabeleça um perfil de compra, eu espero que se eu chegar no supermercado naquela semana eu não tiver comprado aquele produto, que quando chegar lá perto do caixa, ou antes disso, através dos aplicativos que a gente já tem dentro do supermercado, que eles me digam assim, olha, tem certeza que você não vai levar o chocolate que a sua filha gosta hoje? Né? Porque o supermercado sabe o que eu compro, eles sabem onde eu estou, eles sabem em que seção eu estou do supermercado dele. Então, é uma evolução. Eu tenho visto alguns supermercados fazendo alguns esforços nesse sentido. Então, acho que a gente vai misturar cada vez mais isso. Né? Eu acho que também abre um espaço, Flávio, para a gente falar também daquela interação entre inteligência artificial e ser humano. Né? A gente fala muito o atendimento personalizado, né? O atendimento tete a tete é importante. Aí o outro, não, mas a inteligência artificial consegue lhe conhecer melhor, entender melhor seus perfis do Big Data, entender o seu perfil de consumo. Eu acredito muito mais numa bela dança, né? Numa bela dança entre humanos e inteligência artificial. Então, Flávio, eu O acredito que equilíbrio, o é um equilíbrio. equilíbrio, exatamente, eles são complementares, tá? Então, eu acredito nessa possibilidade de o atendimento também se basear em coisas como essa, certo? Essa dança equilibrada entre inteligência artificial e seres humanos, né? Eu acho que tem essa possibilidade também, Flávio. Espero ter respondido à altura a sua pergunta. Se não, pode falar também. Pode trocar ideia também, estou à disposição. Ó, ele está mandando abraços aqui. Tem várias pessoas mandando recado também. Tatiana, inclusive que é do Conselho, né? Tatiana Pinto, ela está perguntando se as empresas estarão receptivas para as mudanças nas relações de trabalho. Eu acho que, vou dizer alguma coisa, igual um antigo chefe meu me disse alguns anos atrás, eu era estagiário, viu? A menina aí que está entrando aí na administração, eu escutei essa daí de quando eu era estagiário de administração numa empresa, foi bem curioso. Ele me dizia uma coisa assim, eles fazem, não tem ou. Assim, não tem ou. Ou seja, não existe uma outra opção. É verdade. Não existe, talvez antes desse modelo, onde a gente está aí praticamente 70 dias aí trabalhando de casa, quem está podendo trabalhar, alguns, infelizmente, com contrato suspenso, outros com jornada de trabalho reduzida. Ou seja, antes desse novo normal, acho que havia espaço para a empresa dizer, não, eu não vou pensar em novas formas de trabalho, não vou pensar em novas formas de... Mas, assim, Tatiana, eu acho que não tem muito espaço para isso. Eu acho que as empresas que quiserem prosperar nesse novo normal, elas precisarão estar abertas de fato, não só da boca para fora, mas abertas de fato a negociarem novas formas de trabalho. Eu duvido que não tenha uma empresa hoje pensando assim. Eu escutei alguns empresários esses dias falando sobre isso. Não sei se eu vou trazer todos os meus funcionários de volta ou não. Vou deixar no home office, é muito mais interessante para eles, mais interessante para mim. Então, eu acho que a gente rompeu muitos preconceitos nesse momento, sabe? Ok. Flávio já fez um comentário ali que eu peguei depois, concordando com a sua resposta para ele, batendo palmas, agradecendo. Agora aqui, Cláudio Márcio está perguntando como você vê a questão do planejamento estratégico em um ambiente tão radical em mudanças. Professor Cláudio, satisfação tê-lo por aqui, direto do Amapá, né? Nosso potiguar, que está trabalhando lá, coordenador do curso de administração lá da Universidade Federal de lá. Uma figura, muito gente muito boa. Professor Cláudio, você também que é um homem de planejamento, né? Eu acho que, como falei há pouco tempo, o longo prazo é uma semana. Vence agora dia 5, dia 4, quinta-feira, o novo decreto do governo estadual aqui sobre a abertura ou não de alguns setores da economia, e a gente não sabe ainda como vai ser. Né? Então, o longo prazo ele se encolheu de forma muito significativa, professor. Então, acredito que é momento para a gente usar metodologias ágeis de gestão de projetos, metodologias como metodologia Scrum, são metodologias onde a gente faz o aprendizado à medida que a gente vai executando. Nesse momento que o Senac teve que se reposicionar, né, para poder trabalhar com aulas online, a gente sabe com quantos projetos em execução que iniciaram no dia 18 de março
e que tem horizonte de término antes da quarentena, tem 11 projetos em execução. 11. 11 projetos para garantir que a gente saia no final do túnel de uma forma muito eficiente. Todos eles são feitos baseados em metodologia Scrum, ou seja, uma metodologia ágil de gestão de projetos. Por quê? Porque o longo prazo é impossível de você... Sempre foi impossível prever, né? Mas para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então, planejar sempre é importante. Só que agora o horizonte ele ficou mais curto. Então, eu vou puxar aqui uma frase que tem lá na minha sala. Eu só tenho um quadro na minha sala que eu levo, que é um quadro que fala que... é um quadro que diz o seguinte, que a melhor forma de prever o futuro é construindo. Certo? É construindo. Então, acho que nesse horizonte, professor Cláudio Márcio, eu acho que é o momento da gente trabalhar muito para construir o futuro. Né? Não é momento de deixar como está para ver como é que fica. É momento de arregaçar as mangas e construir. Construir um novo futuro, construir o futuro que nós temos. Dos males todos que nós temos aí dessa pandemia, a gente tem uma coisa muito positiva que talvez muitas gerações não tiveram. A gente tem uma espetacular oportunidade de construir um novo mundo. A nossa geração está tendo uma oportunidade, espero que seja ímpar, tá? Espero que não tenha outra dessa. Ninguém quer, ninguém quer. Pelo amor de Deus. Mas é uma oportunidade ímpar de construir um novo mundo. Então, acho que a pegada é essa, professor Cláudio. Planejamento, utilizando metodologias ágeis para trocar o hoje e construir um novo futuro, construir um novo mundo. Ok. Flávio tem outra pergunta aqui. Ele está perguntando, e a gestão pública, como é que fica, né? Quais serão os reflexos desse novo normal sobre o governo e sobre os servidores públicos? Olha, eu não gosto muito de separar esse tema do novo, daquilo que é público do privado, até porque eu acredito que a gente espera, né? A gente espera, e, por exemplo, eu tive a oportunidade de viver não, mas de conhecer alguns países onde você vê, inclusive, um serviço público que é muito mais, em alguns momentos, até mais eficiente do que o privado. Tá? Então, eu não gosto de descer a barra para o serviço público, porque talvez um dos serviços mais importantes que existem. Tá? Os mais importantes que existem, porque eles servem a todos nós. Então, acho que os mesmos desafios, os mesmos desafios que eu colocaria para o privado, eu colocaria para o público também. A diferença, em alguns momentos, infelizmente, é que o público sai um pouco mais atrás, porque em alguns momentos não fez alguns deveres de casa que deveria fazer. Né? Tem algumas burocracias e algumas amarras que precisam ser trabalhadas. Então, eu acho que nós, enquanto cidadãos, temos que trabalhar na construção de um serviço público cada vez mais moderno, eficiente, voltado para o cidadão. Tá? E eu acho que é por aí. Eu não me atreveria a diferenciar de uma forma tão significativa, até porque não sou um profundo estudioso da área pública, mas como cidadão falaria que gostaria de ter os mesmos tipos de coisa. Aniele, você acha que essa transformação digital, ela vai ser uma nova... Como é que você poderia, se ela vai definir uma nova realidade na gestão de pessoas? Como vai ser a partir de agora com essa transformação toda? Olha, eu acho que um dos principais elementos aí dessa transformação digital é um assunto que a administração já trata há um tempo, né? Eu diria que um dos temas mais relevantes é o tema da matricialidade entre áreas e da gestão por projetos. Acredito eu que é momento da gente trabalhar cada vez mais com competências complementares. Tá? Você imagina que você tem alguém numa unidade de negócio que fica lá, por exemplo, lá em Mossoró, certo? Fica lá em Mossoró, interior do Rio Grande do Norte aqui, e eu tenho uma empresa que trabalha no Rio Grande do Norte inteiro. A área de negócio, a área que vende o serviço lá na ponta, certamente ela não vai ter toda a especialidade do pessoal que trabalha com gestão de pessoas, com gestão de tecnologia da informação, que o pessoal centralizado teoricamente teria. Então, essa matricialidade ela precisa garantir com que esse conhecimento ele chegue na ponta e que ele faça diferença na ponta. Então, você vai ver cada vez mais líderes funcionais e você vai ver líderes hierárquicos. Então, você vai ter um chefe hierárquico, que é o seu diretor de vendas, mas eu vou ter um chefe funcional que fala sobre tecnologia da informação para mim, que dá os temas de tecnologia da informação. Acho que esse é um ponto. Acho que um outro ponto
diz respeito a as pessoas vão ter cada vez menos cargos e mais jobs, certo? Eu sou um gestor de projetos e que trabalho necessariamente com projeto X, Y, Z, mas não necessariamente sou responsável pela área X, Y, Z. Eu acho que as pessoas, essa noção de áreas funcionais é uma coisa que vai se estreitando, vai fazendo cada vez mais sentido você ser gerenciado por demandas, por tarefas, por jobs, né, como o pessoal fala, por projetos específicos. Então, acho que esse é um outro ponto, porque isso vai mudar completamente processos seletivos. Quando eu trabalhei com acompanhamento e gestão de incubadoras de empresa, Marília. E uma das coisas que era bem curioso, você imagina aquelas várias empresas incubadas, cada jovem, cada pessoa daquela com uma ideia de um negócio bacana que vai mudar o mundo, legal. E sabe qual era a principal característica que a gente buscava nas empresas para a gente escolher para incubar? Não era necessariamente o quão bacana era aquela ideia, e sim o quão competente era aquela equipe para conseguir testar rapidamente e fazer uma coisa que eles chamam de pivotar, que é testar rapidamente, aprender com o erro e mudar de caminho, sem apego à ideia principal. Então, as coisas que a gente mais buscava não era quem tinha uma boa ideia, quem tem maior capacidade de adaptar-se. Então, acho que nos processos de vai ser um elemento que vai ser cada vez mais buscado, cada vez mais forte. O professor Flávio, aí, que está aí na live, é um especialista em um outro tema que eu vou falar aqui também como uma oportunidade, que são as competências, né? O Flávio usa muito uma metodologia chamada DISC, né? Que faz o perfil comportamental das pessoas, dominância, influência, conformidade, estabilidade. Reconhecer os perfis comportamentais e trabalhar com complementaridade, eu acho que também é um grande desafio para a área de gestão de pessoas. Então, eu citaria inicialmente esses três aí como grandes desafios. Certo. Agora, a gente estava pensando o seguinte, diante de toda essa questão da tecnologia, como usar a tecnologia a favor da administração? Acho que quando minha mãe está assistindo esse live aí, ela vai ficar rindo quando eu disser isso, porque ela, quando eu estava fazendo a faculdade de administração, ela dizia assim: meu filho, você gosta tanto de computador, por que tu não vai fazer informática? Né? Ela brincava assim, eu dizia: mãe, tecnologia para mim, na minha linguagem, falando a linguagem aqui agora, né? Mãe, tecnologia para mim é meio, né? Então, a tecnologia, ela é algo que ele está inerente aos processos da administração. A gente tem que usar ela como ferramenta alavancadora. Eu, por exemplo, uso muito fortemente uma tecnologia extremamente avançada, Microsoft Excel, né? Eu uso, modesta parte, uso bem ela, e ela me ajuda a fazer gerenciamento de informação, de processo de tomada de decisão muito facilmente. Então, não é necessariamente o tipo de tecnologia, é a capacidade que o administrador tem de entender como é que ela se liga ao seu projeto, ao seu propósito. Eu uso muito, por exemplo, o Excel para fazer análise de dados e projeção de cenários. Cenários desde o mais simples ao mais complexo. Uso muito o Excel para isso. Uso muito o Planner, que é o gerenciador de tarefas da Microsoft, que é o similar ao Trello. Uso também o Microsoft Teams, que é outra ferramenta também de gestão de equipes, também muito bacana. Tenho usado, inclusive, ele muito mais do que o WhatsApp, né? Até para a gente poder dividir aí. Hoje, no home office, você tem muitos grupos de WhatsApp, o Teams também tem, né? E aí você consegue, se vier pelo Teams, eu sei que é trabalho. Então, você consegue separar um pouco o profissional do não profissional. A tecnologia é um grande alavancador de produtividade, né? Eu tenho, inclusive, até dei uma palestra aí no CRA, mais ou menos, acho que tem uns 6 ou 7 meses atrás, falando sobre produtividade. Sobre produtividade. Então, tem diversas ferramentas e metodologias que a gente pode usar. Por exemplo, agora a gente está ajudando as empresas do Rio Grande do Norte a fazer venda por comércio eletrônico, né? Lá no Senac. Eles foram pegos de surpresa porque não conseguiam vender, as portas estão fechadas. E como é que vende por comércio eletrônico, né? E uma das coisas que a gente desmistificou foi isso. O pessoal achava que comércio eletrônico era uma coisa muito complexa. Eles hoje vendem pelo Instagram, eles vendem pelo WhatsApp, eles vendem porque você se aproveita das coisas simples e usa uma característica muito forte no brasileiro, que é a sua capacidade de adaptar-se. A criatividade e a capacidade de adaptação. E como você vê, assim, quais foram os novos problemas causados por essa crise e como administrá-los?
diante de todas essas modificações, quais os problemas que você mais identifica e como seria possível administrá-los? Bem, acho que um dos principais problemas da crise foi justamente ela mesma, né? A redução das receitas das empresas. Ela foi um elemento muito significativo, né? A gente vê muita discussão aí entre saúde e emprego, né? E eles estão muito ligados. Eu não consigo dissociar os dois. Eles estão muito ligados, né? Um facilita ou atrapalha o outro, né? De alguma forma. Então, a gente teve esse próprio desafio aí da redução da receita das empresas. Cada empresa está encontrando a sua forma de fazer a sua modificação. Eu acho que nesse momento a gente tem que estar muito atento para identificar sinais, pequenos sinais no mercado, pequenas tendências e se preparar para implementar rapidamente, testar rapidamente e implementar rapidamente modificações na sua organização, tá? Acho que foram muitos desafios. Eu acho que o desafio da produtividade é muito grande. Eu tô aqui agora em casa, aí a gente fala que as reuniões online acaba sendo mais produtivo, você tem mais tempo, você está direto trabalhando, você acaba ficando um pouco mais estafado, e aí você precisa manter a produtividade. Às vezes eu paro aqui no meio do dia e 5 minutos de música, tá? É música para poder botar a mente no lugar, para poder se tornar mais produtivo. Então, acho que esse tema da produtividade ele surge com muita força também agora, nesses dias de hoje, tá? E a gente tem também, você falou logo no começo, lá na questão das competências de adaptabilidade e todo o resto que você elencou. Nesse momento, quais as competências socioemocionais mais necessárias para esse mundo pós-Covid? Bem, eu vou elencar 5, que são as 5 que foram filtradas, né? Por aquela pesquisa que eu falei no início, a Você S.A. fez a pesquisa cruzando diversas pesquisas. Certo. E as 5 mais citadas, as 5 mais buscadas são comunicação, comunicação que tem a ver com a boa linguagem falada, escrita, uma fala assertiva, o domínio de outro idioma. Está muito forte esse tema. O segundo, resolução de problemas. Resolução de problemas não é aquela lógica de assim, não me venha com problemas, eu quero soluções, né? Que o chefe literalmente fala isso, né? O líder não fala, mas o chefe fala. Mas não é isso não que eu estou falando. Estou falando de você ter a capacidade para analisar cenários, para analisar tendências, para sair um pouco do raso do WhatsApp, do raso do Facebook e olhar lá o dado na fonte para poder desenvolver e resolver problemas. Resiliência para poder fazer isso. A terceira é atenção a detalhes, muito importante hoje também. Você precisa ter a capacidade de se organizar, perceber sutilezas, coisas que estão sendo ditas e coisas que não estão sendo ditas. A quarta, que eu já falei, é o pensamento digital, que basicamente, gente, não é só entender tecnologia, é ter a mente aberta para o novo. Ter a mente aberta para o novo, ter a mente empreendedora, com a mente colaborativa. E, por fim, a adaptabilidade, que é a quinta. Não é em ordem, tá? Mas a quinta na lista, a adaptabilidade. A gente fala do mundo VUCA, né? O mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, mas o mundo nunca teve tão VUCA como hoje. Ele está VUCA ao quadrado, pelo menos, né? Então, a gente precisa estar pronto para poder se adaptar. Eu, particularmente, gosto de citar, de pensar 2 delas como sendo as mais importantes hoje. Eu diria que é a adaptabilidade e o pensamento digital. Acho que com elas, eu colocaria uma terceira também, que é a resolução de problemas, nessa ordem. Adaptabilidade, pensamento digital, resolução de problemas, porque a gente está precisando de gente para poder resolver problema hoje em dia. Bastante. Ranieri, a gente está se aproximando aqui do nosso tempo, e como o Instagram com 1 hora ele termina, se a gente quiser se estender, a gente poderia voltar. Mas como a gente está vendo aqui que não tem muita gente mais, a gente não está com tanta pergunta, mas a gente pode estender aqui se você quiser. Você quer estender mais um pouco ou quer deixar já um recado para os nossos profissionais que estão nos acompanhando? Não, aí fica a critério da audiência, né? Aí
Eu acho que a audiência está mantida. A gente está com um bom número de pessoas, a gente só não está. Então, vamos ver outras questões. Quando você falou nessa questão das competências socioemocionais, tem uma coisa, uma palavrinha que a gente ouve demais nos últimos tempos, a tal da resiliência, né? Que chega às vezes cansa, como muitos termos que estão surgindo. Então, como você pode falar sobre resiliência na área da administração? Olha, resiliência é um dos temas que eu falo quando eu falo de produtividade. Eu acho que quando a gente cair e voltar no outro, eu posso até falar um pouquinho sobre produtividade, que eu acho que vale a pena nesse momento. A resiliência é um tema muito relevante. Usando uma linguagem simples, eu dizia que é a capacidade de você apanhar um pouco de algumas coisas, levantar a cabeça e dizer, vamos embora, que tem coisa para fazer. Né? É o levanta, sacode a poeira, né? Exatamente. Eu digo muito o seguinte, aos vencedores, sentar e chorar não é uma opção. Sentar e chorar não é uma opção. Então, levantar e procurar um caminho. Então, resiliência é igual a história para os mais religiosos, é igual a história do perdão, né? Que dizem que tem que vir de dentro, né? Não pode ser da boca para fora. A resiliência é do mesmo jeito, certo? Não adianta você dizer, tá bom, agora eu vou fazer, né? Não, tem que ser de dentro para fora, tem que esquecer o que passou de ruim, aprender com o que passou, né? E ir para frente, certo? Ir para frente, construir coisas novas, levar aquilo como se for um chute, né? Que seja um chute que te leve para frente, né? E não a famosa topada que leva a topada para frente. Exatamente. É difícil falar. Eu já tive algumas experiências como essa, de alguns resultados negativos, né? Alguns resultados negativos e algumas experiências que a gente teve. E o que a gente chegou à conclusão foi o seguinte: a melhor coisa é fazer um MASP, né? Metodologia de análise e solução de problemas. Analisa o que deu errado, avalia aquilo que é crítico para fazer a diferença naquilo que você errou e te levar para frente. Coloca aquilo como uma meta pessoal, encontra uma forma de celebrar quando você conquistar aquilo, traga pessoas competentes para o seu lado para ajudar você a fazer isso e vamos embora. Vamos embora. Checklist, né? É todo checklist, né? Eu não anotei isso não, espero que alguém tenha anotado. Não, mas estou dizendo, é interessante para quem quiser anotar, já saber o caminho certo para levantar e sacudir a poeira. Eu acho que se juntar de pessoas competentes, pessoas que sejam melhores do que você em áreas que você tem deficiência, não deixar de ter humildade para aprender sempre, tá? Um bom líder não é aquele que sabe mais sobre tudo, não. Ele é aquele que consegue levar as pessoas a fazerem o melhor. É aquele que consegue ter uma visão estratégica para poder colocar as pessoas certas no lugar certo, para dar aquela palavra de confiança na hora que tiver que dar e para puxar o crachá na hora que tiver que puxar também, sabe? Tem o ônus e o bônus dessa história toda, né? Então, acho que a gente tem a resiliência é um ponto muito curioso, muito bacana e muito particular também, sabe? Eu acho que é muito peculiar. Eu vou sair para entrar, então, para não ter perigo de você começar um raciocínio e a gente ter que interromper, certo? Tudo bem. Quem está aqui com a gente, por favor, se mantenha. A gente vai só sair e entrar novamente. Voltamos já.